2 Pedro 2,1, assim diz a poderosa palavra de Deus. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirá falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Mestre, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Pode se sentar. Eu tenho assuntos que eu acho que é até um pouco complicado de entrar, mas nesses últimos dias eu acredito que tem coisas que são necessárias. Com o avanço da internet, com tudo que acaba entrando nos nossos lares, com tudo que acabamos assistindo e ouvindo, e hoje, infelizmente, a igreja ela tem tomado um rumo muito difícil, muito complicado. A igreja tem fechado as suas portas para as almas, mas tem aberto, escancarado as suas portas para heresias, e terríveis heresias. Quando eu falo a igreja, eu se refiro a toda a igreja sobre a face da terra, porque a grande maioria tem se corrompido até demais. Hoje, infelizmente, nós temos homens que espalham uma história de que a Bíblia tem que se pôr no seu lugar, que Deus perdeu o controle, e outros que ainda têm a coragem de falar que o nosso Senhor Jesus é promíscuo. Isso é o que tem sido ensinado em vários lugares, e isso tem chegado até as nossas casas. Paulo, mas isso não chegou na minha casa, graças a Deus que não chegou na sua, mas tem chegado na casa de muita gente. Esses pequenos comentários que a gente acaba postando em status de rede social, ou ficamos vendo vídeos, e onde essas pessoas acabam entrando sutilmente nas nossas casas. Esses falsos profetas têm ensinado heresia atrás de heresia, deturpando aquilo que é a palavra da verdade e a salvação para quem se encontra perdido. E nessa noite, o intuito do que eu venho trazer aqui, que o Espírito Santo falou no meu coração, é para a gente começar a identificar o que realmente é a palavra de Deus e o que não é. Porque tem muita gente pregando o que não é, mas são muitos poucos aqueles pregando o que realmente ela é. A palavra de Deus, ela é completa, nela não tem erro. E se você for procurar saber um pouco mais a respeito do próprio Deus, você vai ver que Ele é infinito, Ele é bondoso, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E essas características também encontramos no Senhor Jesus. Só que, infelizmente, pessoas nos últimos dias têm entrado com tantas coisas no nosso meio, onde tem trago uma sorte de problemas para o nosso evangelho, onde Jesus é somente amor e só amor. Só que o Jesus que é amor, Ele também é justo. O Jesus que é só amor, que abona qualquer tipo de pecado, mas não é assim. Ele veio sim para nos salvar, Ele veio sim para nos redimir, mas Ele não veio aqui para concordar com aquilo que nós fazemos de errado. Pelo contrário, Ele veio para nos apontar o erro que temos, para que possamos nos consertar diante dEle. Mas infelizmente tem muita gente trazendo muita coisa errada nesses últimos tempos. Tem uma passagem que eu quero ver com vocês, que se encontra em Apocalipse 2,14. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Vocês toleram em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos e ídolos e a prática da imoralidade sexual. Ele ensinou a prática da imoralidade sexual. E, infelizmente, o que a gente tem acompanhado em muitos lugares e muitas pessoas é uma igreja inclusiva, uma igreja que tudo pode, uma igreja que você pode ouvir funk e pode ter funk dentro da igreja, uma igreja onde ela se traveste de mundo para ganhar as pessoas. E a minha pergunta é, em algum momento nas Escrituras, a gente viu algum desses servos de Deus imitando o mundo para poder conquistar alguma coisa? Em algum momento, quando nós vemos a caminhada de Jesus, de Pedro, dos apóstolos ou do próprio Paulo, a gente viu de alguma forma ele fazendo esse tipo de coisa? Só que, infelizmente, as pessoas têm se corrompido, ouvindo essas más pessoas, esses falsos mestres, esses falsos pastores.
E a pergunta é, a gente pode julgar? Não. Mas a gente tem aqui a palavra de Deus, que ela é boa e poderosa o suficiente para nos mostrar claramente quem são e aqueles que não são, os que ensinam a verdade e os que não ensinam. Só que enquanto nós continuarmos negligenciando aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que ela nos ensina, a discernir o que é certo e o que é errado, aquelas pessoas que servem a Deus e as que não servem a Deus, infelizmente vamos continuar sofrendo debaixo da garra dessas pessoas. A gente sabe que nos últimos dias se levantarão falsos mestres, falsos pastores, pessoas se dizendo apóstolos. Mas a pergunta é, que fruto elas têm para mostrar para cada um de nós? O que elas têm para demonstrar que seja uma característica que aponte que realmente é um pastor, que realmente é um homem de Deus, é um servo de Deus? Que requisito nós usamos como povo de Deus para diferenciar as boas novas de Cristo Jesus de qualquer tipo de heresia que tem sido pregado no nosso meio? Qual é a ferramenta que nós usamos para poder interpretar quando alguém fala algo que realmente pertence a Deus ou não? Essa é uma das perguntas que eu tenho para você. Não precisa me responder, mas pergunte a você mesmo. 1 João 4, de 1 a 2. Nós não julgamos as pessoas, mas nós devemos olhar através das Escrituras para saber se são ou não. 1 João 4, de 1 a 2. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, todo o Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Irmãos, quantas pessoas você já viu falando de um evangelho onde ele só fala dele mesmo? Quantas pessoas você já viu falando e proclamando por aí um evangelho onde ele fala de outras pessoas, ele fala da família dele, ele fala da casa dele, ele fala que você tem compromisso, que você está atrelado a uma série de coisas, mas ele não fala do evangelho da salvação e da libertação? Quantas pessoas você tem visto pregando por aí à torto e à direito um evangelho que mais te deixa cativo, que mais te deixa aprisionado do que livre? Quantas pessoas você tem visto pregando um evangelho que não trata de Jesus Cristo, que não afirma que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que foi Ele que veio por vontade própria para que nós fôssemos salvos, mas ainda assim obedecendo a ordem do seu Pai? Quantas vezes você já viu alguém pregando um evangelho que vai exaltar que Deus é soberano? Muitos deles hoje não fazem mais isso. E a pergunta é, se ele não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se ele não afirma que Deus é o Pai, que Ele é soberano e que o controle está ainda na palma da mão dele até nos dias de hoje, porque Deus não perdeu o controle, seja quem for que esteja falando por aí, Deus não perde o controle de nada, porque Ele é Deus. Quem afirma um negócio desse é quem? Quem afirma que a Bíblia tem que se pôr no lugar dela, ele é quem? Eu sei quem é o escritor da palavra, Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, trabalha até os dias de hoje, assim disse o Senhor Jesus. Mas quem é a pessoa que afirma algo desse tipo? Quem tem a coragem de se levantar contra a palavra viva, poderosa e eficaz do Senhor? Quem é que tem coragem de falar contra o próprio Deus? E no início ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem fala contra a palavra de Deus, esse atrai maldição sobre si. Gálatas diz que aquele que vem e prega um outro evangelho, que não é esse que eu preguei a vocês, esse seja maldito. E no final ele repete de novo, ele faz questão de apontar ali, seja maldito. Irmãos, qualquer um que pregue qualquer coisa que seja contrária àquilo que a Escritura diz, ele não merece que a gente dê nem ouvidos a ele. E não só ele não, mas toda e qualquer pessoa ou qualquer coisa que seja contrária àquilo que nós acreditamos, não merece a nossa atenção, porque quem vira as costas para Jesus, vira as costas para mim também. Quem não aceita Jesus Cristo não me aceita, quem não quer ouvi-lo não quer me ouvir.
Porque a única coisa que eu tenho para oferecer é Jesus, eu não tenho mais nada. Eu cheguei na terra pobre e nu. Se eu tenho alguma coisa para oferecer hoje, só pode ser proveniente da parte de Deus, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer a ninguém. Mas como é que nós, cristãos, que agora somos lavados, remidos, somos servos de Cristo Jesus, a gente tem coragem de muitas das vezes acabar aceitando algumas doutrinas que vêm entrando, ou até outras coisas que nem são doutrinas. Mas muitas das vezes você, dentro da sua casa, você acaba abrindo a sua porta para entrar uma série de coisas no seu lar, e depois você se pergunta por que a sua vida é tão difícil, por que você não consegue se manter de pé na caminhada cristã, por que você oscila tanto? Será que de repente você não tem visto coisas que não convêm a você como cristão? Será que de repente você não participa de certos assuntos que não convêm a nós cristãos? Mas a pergunta é essa: o que é mais valioso para você hoje? Sabe por que nós perecemos? Por ignorância. Ignorância sabe de quê? De não conhecer a palavra da verdade. Pois é somente ela que pode nos livrar daqueles que estão lá fora tentando fazer de nós negócio. Somente a palavra de Deus pode livrar a igreja de Deus de ser confundida e enganada. Porque se você tem coragem de acreditar num falso mestre, num falso pastor, que vem hoje falar qualquer besteira para você, quando vier alguém dizendo que é o falso Messias, você vai abandonar isso aqui para poder seguir o que ele tem para te dizer. Mas eu tenho uma coisa para te falar: seja quem for o homem, a mulher, seja quem for que se levantar, um dia ele não existe mais, mas a palavra de Deus, essa não deixa de existir. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Eu não sei o que tem te sustentado, eu não sei o que você tem visto, e também não quero saber, mas eu tenho uma certeza para afirmar para você: o mesmo Deus que tiveram coragem de falar que perdeu o controle, Ele vê todas as coisas, e Ele sabe também quem fala contra Ele. Agora, o que me admira é um homem desse ainda ter coragem e não ter a firmeza, a convicção de se arrepender. Infelizmente está perdido. Não só ele não, mas muitas pessoas que estão por aí. Talvez você goste de ver uma pregação no YouTube. Irmão, pode ver, pode. Você quer ouvir uma revelação? Tá bom, não vou discutir com você, mas se você não buscou a revelação na palavra, que é a revelação de Deus ao homem, para que você está perdendo tempo lá? Quando você para ouvir qualquer outra pessoa, antes de falar com o Senhor, seu Deus, você querendo ou não, você está falando que os outros são mais importantes do que Ele. Quando você não ora, você não lê, você não busca em Deus, você está afirmando indiretamente que qualquer outra pessoa tem algo melhor para falar para você do que Ele. Só que quando você tiver uma situação difícil, um momento ruim da sua vida, quando o sol não raiar para você, porque tem dia que o sol não levanta para o crente, amigo. Tem dia que o tempo está nublado lá fora. Tem dias que você quer parar e desistir. Mas é nesses dias que é isso aqui que te sustenta, a palavra viva e eficaz. Enquanto você, igreja, continuar negligenciando o Evangelho de Cristo Jesus, o alimento para quem tem fome, a água para quem tem sede, a bússola para quem está perdido, você vai continuar na mesma posição que você se encontra hoje. Se você quer mudança, você não tem que correr atrás de alguém, você tem que correr atrás de Deus. Se você tem passado por dificuldade na sua casa, se você tem andado com o coração perturbado, se você não entende o porquê que você tem andado aflito, é porque você não tem buscado em Deus. Porque eu tenho certeza absoluta, a única convicção que eu tenho é que Deus pode todas as coisas. Não há outro. Tem gente que passa hoje por um problema chamado depressão. Tem gente que passa por um outro problema que se chama síndrome do pânico. E isso tem se espalhado de uma forma, para mim, assim, assustadora, até na igreja. Gente, eu acredito que as pessoas podem sim ficar doentes. Eu não duvido disso. Mas eu acredito ainda mais que Deus pode curar toda e qualquer doença. Eu acredito que a palavra de Deus é o único e o maior remédio que existe. Amigo, se você está em casa
e você começa a sentir medo, não tem melhor lugar para você entrar do que dentro da casa de Deus. Entra na palavra de Deus, vai procurar a face de Deus. Eu tenho certeza que seja qual for o medo que você tenha sentido, ele cessa. Sabe por quê? O que pode te assustar se Deus é todo poderoso para cessar qualquer coisa? Não sei qual é a tempestade que às vezes encontra na sua vida, mas o Deus que está aqui, ele para ela. Gente, eu não estou vendendo para vocês aqui um remédio, um placebo. Eu não estou vendendo para vocês uma cura milagrosa. Eu estou mostrando para vocês o Senhor que cura a todos. O poderoso Deus, o milagroso. Muita gente nesses tempos tem feito, sabe o quê? Aceitado Jesus. Eu, particularmente, eu acho isso o cúmulo do absurdo. Eu acho um equívoco enorme aceitar Jesus. Paulo, você ficou maluco agora? Fiquei, endoidei a cabeça agora. Fiquei, meu amigo, transtornado. Aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Explica para mim, desenha isso para mim. Jesus, ele é Deus, ele é poderoso. É ele quem faz todas as coisas. É ele quem salva. É ele quem cura, é ele quem liberta. É eu que tenho que vir ajoelhado, tremendo, um coração aquebrantado, contrito, rasgado diante de Deus e falar assim: Senhor, me aceita de volta. Porque ele continuou na mesma posição, errado estava eu. Só que muita gente hoje aceita Jesus, vamos até usar esse termo, mas não quer a responsabilidade com ele. Aceita Jesus, mas também aceita a responsabilidade que vem com ela. Aceita Jesus, mas assume Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Assume ele de fato e de verdade. E quando você assumir Jesus, assume também tudo aquilo que a Escritura diz e começa a se afastar daquilo que é mal diante dos olhos dele. Sabe por que muitos de nós não avançamos, não crescemos no Evangelho de Cristo Jesus? Sabe por que muitos de nós queremos ver algumas coisas e não conseguimos enxergar? Porque a gente quer andar no meio termo. Muitas das vezes a gente quer andar no meio santo, meio profano. Só que, infelizmente, para essas pessoas não tem jeito. Ou você anda santo porque Deus é santo, ou então você anda no mundo perdido como todos os outros, porque em cima do muro você já se encontra perdido. E as pessoas têm falado aí fora que você não precisa ser assim. Você não tem que ser radical, não. Que isso, ser radical demais, cara. Pô, parar de falar com os amigos. Eu também concordo. Parar de falar com as pessoas? Não. Mas se misturar com elas, jamais. Se você botar a água e o óleo dentro da garrafa, você vai ver uma coisa muito interessante. Eles andam agarradinhos um com o outro, mas os dois não se misturam de jeito nenhum. Eu posso andar perto deles, sim. Posso falar com eles, sim. Mas enquanto eles quiserem ouvir do Evangelho da Salvação de Cristo Jesus. Porque a partir do momento que ele falar que ele não quer Jesus, obrigado, meu irmão, foi uma satisfação estar com você aqui, eu estou indo embora. Porque se você não quer o meu Jesus, você não me quer. Se a internet tem alguma coisa para oferecer para você que não é Jesus, se o pregador falou para você alguma coisa que não é Jesus, vira as costas para ele também. Porque, meu amigo, ou é a palavra de Deus ou não é nada. Ou é Jesus ou não é nada. Ou a gente se decide hoje, ou corre o risco de não ter tempo amanhã. Mas a questão é essa: o que a gente tem ouvido? A quem a gente tem dado ouvidos? Eu vejo muita gente por aí procurando uma revelação. Eu vou ali porque tem revelação, eu vou lá porque lá tem revelação, fulano revela, ciclano revela. Mas a palavra de Deus, ela não revela nada. Será que a palavra de Deus, ela não tem nada para nos revelar todos os dias? Será que o Senhor, todos os dias, ele já não mostrou para você que ele quer te conhecer e se fazer conhecido seu e quer ter intimidade contigo? Mas você prefere ouvir todo mundo, você prefere buscar em tudo quanto é tipo de canto, mas você não quer buscar em Deus. O que tem acontecido com a igreja de hoje? Seja quente ou seja frio, se for morno, vomitarei da minha boca. Mas a questão é essa: o que a igreja quer, o que ela espera? Tem gente por aí esperando não um salvador. Ela tem esperado um amigo, ela tem esperado um líder. Não sei. São tantas coisas que tem falado por aí a respeito de Jesus e do Evangelho de Cristo Jesus, mas a verdade que se encontra aqui, ninguém tem falado. O mesmo Deus que é amor, ele também é um justo juiz. Ele também é Deus de justiça. E querendo ou não, meu amigo, vou falar para você clara e abertamente: idólatra não entra no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Aquele que é fornicador não entra no reino de Deus, é a Bíblia. Aquele que é homossexual não entra no reino de Deus, é a Bíblia. Aquele que também rouba, que mata e que faz tudo que é errado diante de Deus, não entra no reino de Deus. Não sou eu, é a Bíblia. Não sou eu que fecho porta, não sou eu que abro porta. É a palavra de Deus quem dita quem entra e quem não entra. E se a pessoa quiser vir para cá, para o Evangelho de Cristo Jesus, seja bem-vinda, mas você é bem-vindo, os seus pecados têm que ficar lá fora. Deus, Ele aceita você, Jesus, Ele aceita você, mas os seus pecados jamais. Ou você se transforma, ou você continua lá fora, porque você não vai entrar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma de chegar. A porta é uma só, ela não se alargou, ela continua da mesma forma. Só que tem pessoas por aí falando que qualquer um pode entrar. E tem pessoas falando por aí que a gente gosta de fechar a porta para os outros, dizer quem é salvo e quem não é. Eu não digo quem é salvo e quem não é salvo, não. Quem diz é a palavra de Deus. É Ele quem dita quem vai e quem não vai. É Ele quem fala quem entra e quem não entra. Não somos nós. Mas povo mentiroso anestesia os outros para ir para o inferno. É isso que eles fazem. Mente para as pessoas falando que podem entrar do jeito que está para irem para o inferno. Mas se não acordarem hoje, realmente vão para lá. Mas a verdade é essa. Jesus veio por todos? Sim, veio. Ele quer que você se aproxime? Sim, quer. Mas que você mude. Se não for para a mudança, não adianta vir. Se não for para a transformação, não adianta chegar. Mas tem tanta gente falando mentira por aí. E agora, o pior de tudo, são poucos que querem falar a verdade. Pessoas têm medo. O crente, ele tem medo. O cristão hoje, ele não quer conflito com ninguém. Ele não quer ser taxado como chato. Ele não quer ser mal visto pela sociedade. Vou te falar um negócio. Prefiro ser muito mal visto pela sociedade, bem visto por Deus na glória. Eu prefiro que as pessoas virem a cara para mim e que o Senhor diga: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Meu compromisso não é com o homem, o compromisso nosso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso não é com a sociedade, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Não foi a sociedade quem me salvou, não foi ela que me tirou do lamaçal do pecado, foi Jesus. Nós temos a obrigação com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E quando você vê alguém pregando mentira, para ele na hora e fale a verdade. Para ele na hora e fala a verdade, repreende ele, para que ele também possa ter a oportunidade de ser salvo. Fala que se ele não mudar e o outro que está ouvindo também não, os dois vão caminhar juntos de mão dada para o inferno. É melhor você ser mal visto pelos outros e falar a verdade e não ser cobrado por Deus. Domingo, se eu não me engano, foi dito uma palavra aqui que falava sobre o atalaia. E ele fica no alto de uma torre olhando, e quando um perigo se aproxima, ele tem a obrigação de falar e avisar. E quando ele não o faz, e as pessoas morrem, o sangue dessas pessoas sobrecai sobre ele. Mas quando ele avisa e essas pessoas não ouvem, esse sangue não é requerido dele. E aí eu pergunto para você, você acha que a posição que nós nos encontramos hoje é qual? Então, se você não falar a verdade e aqueles que estão lá fora, você está vendo que está errado. Você não está julgando, você, de acordo com o que a Bíblia diz, está errado. Seja o pregador, seja o evangelista, seja quem for, fora do Evangelho. E você não corrige ele, pode cair sobre você. Seja quem for a pessoa, pegou, conversa com ela, esclarece para ela, fala a verdade, para ela não ser um que vai conduzir os outros para o inferno e também não ir junto. Tem muita gente aí fora que fala besteira por falta de conhecimento. Infelizmente aprendeu errado, está ensinando errado. Mas se você hoje está aprendendo o que é certo, então explica o certo e ensina o certo. O nosso compromisso é com Deus e com o Deus da palavra, o Deus que salva, cura e liberta. Agora, para aqueles que falam que Jesus flerta com mulher em beira de poço, aqueles que falam que Deus perde o controle, aqueles que falam que a Bíblia tem que se pôr no seu lugar, infeliz é uma pessoa dessa. A pessoa dessa, a Bíblia diz que é maldita. Ela é maldita. E eu espero que nenhum de vocês ouçam pessoas assim. E aqueles que porventura pela internet estejam ouvindo pessoas assim, que parem de ouvir hoje.
porque elas vão para o inferno e vão arrastar um monte de gente com elas. Deus não perde o controle de nada, Ele é Deus poderoso. Jesus, Ele é santo. A Bíblia diz, Ele, santo, santo, santo. É santo no Pai, é santo no Filho, é santo no Espírito Santo. Aonde que o meu Jesus, o Filho de Deus, vai flertar com alguém? Aonde que a palavra do meu Deus, que é inerrante, quem erra é o ser humano, ele é quem erra, na tradução, na transliteração, na explicação, seja no que for, mas Deus não erra. Deus não erra, e Deus não faz nada errado. Errado é aquele que se corrompe dando ouvido a Satanás em vez de dar ouvido a Deus. Errado é aquele que prefere as coisas que provém do inferno, que provém do pai da mentira, do que dar ouvido a Deus. Esse é quem é errado. E é esse que muita gente aí fora tem ouvido. E é esse que muita gente aí fora tem dado ouvido e tem arrastado uma série de pessoas para o inferno, porque a igreja também hoje, ela está com vergonha de ser taxada como chato. O cristão hoje, ele tem vergonha de chegar para a pessoa e importunar ela falando do evangelho, porque eles dizem que você está me perturbando. Eu não estou perturbando não, eu estou salvando a sua vida. Eu estou garantindo para você um lugar no céu, junto com Deus. Irmão, se for para você passar vergonha por causa do evangelho, passe. Se for para você ser passado como chato por causa do evangelho de Jesus, passe. Se for para as pessoas virarem a cara para você por causa do evangelho de Jesus, que virem. Para eu estar aqui hoje, muita gente teve que falar do evangelho para mim. E graças a Deus porque falaram. Porque eu andava errado. Se elas não tivessem falado, eu não estava aqui hoje. Se elas não tivessem insistido sendo chatas, e eu sendo várias vezes ignorante, eu não estava aqui hoje, ainda estava perdido lá fora. Então, pelo amor de Deus, que você tenha compromisso não com sociedade, não com fulano, com ciclano, com bertano, que você tenha compromisso com o Senhor Jesus. Se você está vendo, te deu o espaço. Se não deu o espaço, meu amigo, faz igual jogador de futebol, faz um carrinho nele. Chega assim, tudo bom? Desculpa, eu escutei você falando alguma coisa aí, olha só. Jesus não é isso aí não, tá? O evangelho não é isso aí não. O evangelho não é só condenação não. Mas também não é só amor não, tá? Eu vou te contar a verdade que não te contaram. Tem gente por aí agarrando as pessoas por aqui, e levando cativa. Mas sabe quem é que tem a chave para libertar esse pessoal que está no cativeiro? Vocês. Sabe quem é que tem a chave para destravar a cela que prende essas pessoas na mente? Somos nós. Mas sabe por que elas continuam presas? Porque muitas das vezes a gente prefere qualquer outro tipo de coisa, são os compromissos, são a correria do dia a dia, e não dá tempo de falar do evangelho para fulano, não dá tempo de falar do evangelho para ciclano. Se eu ficar falando do evangelho no meu trabalho, eu corro o risco de perder o emprego. Sério. Então eu fico desempregado. Eu falo do evangelho toda hora. Eu não estou nem aí. Mas Paulo, você não trabalha? Não, eu trabalho. Eu trabalho, faço bico por fora, mas eu prefiro falar do evangelho. E se falar para mim que vai me mandar embora porque eu falo do evangelho, eu falo assim, obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Meu sustento não vem do meu trabalho, meu sustento vem de Deus. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, o mesmo Deus que cuidou de todos aqueles que se encontram na Bíblia, vai continuar cuidando de você. Então faça o seu papel como cristão. Fala do evangelho de Cristo Jesus, que é a libertação para aqueles que estão lá fora e estão perdidos. Enquanto você se cala, a igreja se cala, o inferno continua gritando, gente, pelo amor de Deus. Enquanto a igreja não fala, ela fica se guardando, se segurando, o inferno está gritando lá fora. E vou falar para vocês uma coisa, está investindo contra a vida do filho de vocês também, sabia disso? Você sabe quanta porcaria entra pela internet na sua casa? Provavelmente não, né? Você sabe quanta porcaria entra pelo YouTube, pelos desenhozinhos que seus filhos têm visto? Se você não vigia, passe a vigiar. Se você, de repente, é aquele camarada que gosta de ver uma série, no finalzinho de semana, vou ver uma sériezinha. Você hoje, e acredito que a gente não faça isso, mas se você hoje é um assinante do Netflix, já vou te dar uma notícia boa, tá? Você está financiando o inferno. Porque lá tem desenhos que vai levar o seu filho para a homossexualidade. Tem filmes lá que vão acabar com o seu relacionamento na sua casa. Tem filmes lá que vão te levar ao adultério.
Então a gente não tem que ficar se misturando com esse tipo de coisa, não. Tem que ser radical mesmo. Não vejo, não assisto, não quero na minha casa. Seleciona o que você vê, seleciona o que seus filhos veem, seleciona com quem você conversa. Nós falamos com todo mundo, mas não nos misturamos com ninguém. É diferente. Se separar não é deixar de falar com as pessoas. Não é você deixar de se relacionar com as pessoas. Elas precisam que vocês se relacionem com elas. Porque quem vai falar do evangelho para elas se você não se relacionar? Você só vai ser mais um crente daqueles besta igual tem aí fora. Que você é santo demais e não se mistura com ninguém. É pura santidade. Mas só que eles precisam da salvação de Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você. O que você tem feito? Aonde você tem investido? O que você tem ouvido? O que tem entrado na sua casa? A quem você tem seguido? Tem gente que gosta muito de seguir as pessoas. Será que você está seguindo Jesus? Tem seguido a Deus? Porque eu sei que se você seguir a Jesus, quando vier um dia mal para você, quando vier a dificuldade, você está seguro, porque a sua casa está sobre a rocha. Agora, se você está seguindo certas pessoas por aí, está fadado ao inferno, ao fracasso, a derrubar, a cair. Gente, é muito sério o que está acontecendo aí fora. Nós estamos hoje numa igreja extremamente, absurdamente deficiente de Evangelho de Cristo Jesus. Deficiente de Bíblia. Pessoas que não entendem nada, praticamente nada. Se você perguntar para certas pessoas assim, meu irmão, qual é a divisão da Bíblia? Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu sei. Se você perguntar para ele, quem é Deus? É o Todo-Poderoso. Mais nada. Quando ele tem um momento de dificuldade, ele corre atrás de todo mundo. Mas ele não tem isso aqui. E espero que cada um de nós, no domingo de manhã, estejamos aqui. Aqui. Porque é aqui que você aprende, é aqui que você cresce, é aqui que você se alimenta. É aqui que sai todo o nutriente para a sua vida cristã. É através daqui. Mas enquanto nós continuarmos negligenciando isso e ouvindo outros lá fora, vamos continuar perecendo cada vez mais e mais. Eu não vou nem entrar em méritos de questões teológicas, porque não convém a nós. Mas se a gente não tiver o básico do que é o Evangelho, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo, a respeito de mim, a respeito de você, qualquer um que entrar por essa porta e falar qualquer coisa para você, você vai acreditar. Você vai preferir acreditar em qualquer pessoa, menos naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Isso é mais, eu não sei se é mais uma pregação, um desabafo daquilo que eu tenho visto. Eu tenho lidado com tantas pessoas que infelizmente são carentes desse evangelho que nós conhecemos para a abundância nesse lugar. E muitas das vezes eu fico me perguntando o que aconteceu à nossa volta. Por que as pessoas estão perecendo dessa forma? Nós hoje temos o maior polo, assim dizem, de cristãos, mas não olharam para o outro lado e descobriram que nós somos também o maior número de desviados. Pessoas sem conteúdo. Pessoas vazias. Sabe por quê? Porque não estão pregando a verdade que liberta. A verdade é Cristo Jesus. O que liberta é o Evangelho da salvação. Sabe por que tem gente na igreja hoje que quando olha no espelho acha que é feio, que não é muito bonito, que tem problema consigo mesmo? Eu vou te explicar o porquê. Porque ele ainda não sabe o que Deus pensa a respeito dele, a respeito dela. Se você soubesse hoje o que Deus pensa a respeito de você e como ele te vê, você não se sentiria dessa forma. Você não se sentiria desse jeito. Só que, infelizmente, as pessoas estão trocando isso aqui, por qualquer outra coisa que as pessoas falam aí fora. Gente, se não for o Evangelho de Cristo Jesus, o que vai ser de nós? 2 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar neste novo sistema, nunca desistimos e rejeitamos todos os atos vergonhosos, mentidos e dissimulados. Não procuramos enganar ninguém,
nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. Vocês estão vendo a diferença de quem... O texto, ele vai até o 10, se você quiser ler depois. Você está vendo a diferença, que é muito clara, de quem prega a verdade e quem não prega? Vocês estão vendo a diferença de quem, dentro desse texto aqui, vocês vão encontrar, é algo muito nítido, muito simples. Vocês vão ver a diferença de quem vai falar a verdade e de quem não vai. Vocês vão saber fazer distinção de quem realmente é enviado por Deus e quem não é. Quem é enviado por Deus não é aquele que pula, que gira e que traz revelação e fala de CPF dos outros. Quem é enviado de Deus é aquele que fala a verdade, que confronta você e traz a mudança para a sua vida. Aquele que é enviado de Deus é aquele que vai afirmar para você que Jesus é o Filho de Deus e que veio à Terra para te salvar e morreu por você. Que Deus te ama a tal ponto de dar o seu Filho unigênito. Esse é o que vem de Deus. Mas aquele que fala que você é mais que vencedor, que você tem direito numa herança, aquele que diz que você tem que proclamar e afirmar alguma coisa, com certeza isso não provém do reino. Mas a questão é essa: a quem nós temos ouvido? A quem as pessoas têm buscado? Talvez o que eu estou falando para você aqui não faça tanto sentido, mas eu sei que há muita gente lá fora que está vivendo assim. Eu sei que tem muita gente lá fora que está vivendo debaixo do engodo, do engano de muita gente. Tem pessoas por aí trocando bênção por pixel. Pelo amor de Deus. Tem gente por aí barganhando, falando que se você der alguma coisa, Deus vai te abençoar. Deus não trabalha com troca nem com barganha. Ele é Deus. Ele não precisa de nada do que nós temos. Ele é Deus. E qualquer um que queira te vender qualquer coisa proveniente do Evangelho de Cristo Jesus é mentiroso. Deus não vende nada para ninguém. E a palavra de Deus diz que o que a gente recebe de graça a gente dá. A gente nunca vai poder cobrar alguma coisa de alguém para poder falar do Evangelho de Cristo Jesus para ele, porque nos foi dado de graça. Jesus, quando veio para me salvar e te salvar, ele não cobrou nada. Mas que raça de gente mentirosa é essa? E o pior de tudo, por que muitos de nós têm ouvido? Por que muitos de nós têm dado ouvido a esse tipo de gente? Gente, a verdade é essa: enquanto continuarmos vivendo desse jeito, negligenciando aquilo que Deus tem trago para os seus, através da palavra, através dos ensinamentos, infelizmente continuaremos perecendo como igreja na terra. Para que nós possamos caminhar firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai vir buscar a sua noiva, precisamos estar dentro do contexto da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a sua palavra. Por fim, irmãos, espero carinhosamente, amorosamente, que todos vocês, a partir de hoje, comecem a investir ainda mais na sua vida com Deus, que vocês estejam aqui na escola bíblica, que vocês façam aquilo que a igreja tem trago para vocês como conhecimento, discipulado, encontros nos lares, como as pessoas têm crescido e aprendido com isso. Quando você deixa de estar lá, você deixa de se alimentar, você tem vários dias ouvindo uma sorte de coisas ruins a seu respeito, a respeito das outras pessoas. E quando você tem um momento para ouvir algo que é proveniente do reino de Deus, às vezes você troca por outra coisa. Não deixe de investir na sua vida. A noiva, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar adornada e precisa ter óleo. E enquanto nós não fizermos isso, infelizmente, corremos um grande risco de ser a outra parte que vai ficar. Então eu espero que todos nós possamos nos encontrar quando o Senhor vier buscar a sua noiva. Amém? Senhor, obrigado a Deus amado pelo que o Senhor tem feito, obrigado pela palavra. Senhor, que o Seu Espírito possa falar aos corações aquilo que eu não consegui dizer. Senhor, que Ele possa transmitir tudo aquilo que eu não consigo como ser humano. Pai, mas também que nós venhamos a acordar como igreja, nós venhamos a nos despertar, Senhor, a necessidade de ter mais intimidade contigo, de acordar, de termos mais intimidade, caminharmos contigo e o Senhor conosco, entender que nós somos a igreja de Cristo Jesus, entender que o nosso noivo
breve voltará para nos buscar. Senhor, que possamos nos manter limpo, adornado, Senhor, e que não venhamos, Senhor Pai amado, a deixar, Senhor, a deitar com outros, Senhor, que esperamos pacientemente, porque a promessa foi feita, Ele voltará, eu acredito que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, Senhor, que nesse tempo possamos estar cada vez mais juntos contigo, Pai amado, Senhor, e cada vez mais entrelaçados contigo, assim como diz a palavra, que o Senhor é um com o Pai, que nós possamos ser um contigo também, Senhor, que o Senhor possa habitar, Senhor, dentro de nós, cada vez mais e mais, Senhor, e que o Senhor fale conosco todos os dias. Eu te agradeço por tudo, Jesus, tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.